Oi, pessoal, bom dia. Eu vou dar início à segunda palestra do nosso simpósio, com o tema Nutrição Pré-Natal e Puerpério, com a nutricionista Jaqueline Jeremias, formada em nutrição pela USP de Bauru em 2005, nutricionista funcional e especialista em nutrição na fertilidade e gestação. Muito obrigada, Jaqueline, por estar aqui disponibilizando um pouquinho do tempo para falar um pouquinho conosco sobre um tema tão prevalente, tão importante na gestação. E agora eu passo a palavra para o senhor. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, quero agradecer o convite de vocês para falar de um tema tão importante que é a gestação e me sinto lisonjeada em poder falar para vocês, explicar um pouquinho da minha prática clínica. Acho que vamos ter um bate-papo gostoso aqui. Com certeza. Podemos começar, Beatriz? Sim, podemos sim. Tá joia. Eu vou colocar a apresentação de slide. Tá bom. Eu vou falando aqui para a senhora, está aparecendo ou não. Tá joia. Isso apareceu aqui. Foi? Foi. Está te vendo, te ouvindo e vendo o slide. Podemos começar, então? Podemos sim. Então, tá joia. Gente, deixa eu falar um oi para todo mundo melhor, né? Que agora a gente vai começar aqui essa palestrinha. Gostaria de falar um bom dia, agradecer a todos que estão aí ouvindo, né, participando, todos interessados em buscar conhecimento, parabenizar a doutora que fez a palestra anterior. Eu estive assistindo, muito conteúdo, muito bacana. Como é bom, né, buscar conhecimento de qualidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pré-natal nutricional, certo? Eu sou nutricionista Jaqueline Jeremias, trabalho vou explicar aqui para vocês, na área da fertilidade à maternidade, trabalho muito com tentantes, então tudo que a doutora explanou na consulta passada, eu fiquei aqui ouvindo e concordando com tudo, porque realmente é o que acontece. O índice de obesidade tem crescido e a infertilidade juntamente crescido também, infelizmente, né? Então, eu trabalho com tentantes para poder preparar mesmo essa casinha, preparar esse terreno biológico antes de gestar. E assim fica muito mais fácil da gente ter uma gestação mais saudável. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a gestação, que também é outra atuação minha, minha paixão é a gestação, onde a gente pode estar cuidando não só de uma pessoa, mas de duas, né, do bebezinho e da mãe aí, e daí depois a gente faz também a introdução alimentar, que é quando o bebê começa a comer. Geralmente as mães que passaram comigo desde a fertilidade, tentando engravidar, daí depois vira gestante, e depois para aprender a comer, elas querem passar comigo também, então eu também acompanho essa fase, tá? Eu falo que é a fase mais importante da vida da mulher, né? Porque eu só atendo mulheres, né? Porque é a fase onde a gente está gerando, né, um outro ser. Então, é muito importante os cuidados nessa fase. Em relação às tentantes, que foi falado na palestra anterior, é importante a gente lembrar também que a atuação nutricional é muito legal, né? Então, às vezes, eu pego tentantes que estão há anos tentando engravidar, e diagnóstico de isca, né, que é infertilidade sem causa aparente, e a gente vai investigar a parte nutricional e tá toda deficiente. E a gente sabe que muitas vitaminas participam da parte de implantação, da parte de embriogênese e assim por diante. Então, a gente arrumando essa casinha, a gente fala, né, como se fosse arrumar essa casinha antes de gestar, a gente consegue estar mais preparada para gestar e ter mais chances de sucesso.
Uma coisa que a gente pega muito no consultório são tentantes com excesso de metais pesados acumulado no corpo. Então, tudo isso acaba entrando, às vezes, no ISCA, na infertilidade sem causa aparente, mas poderia estar sendo investigado um pouco mais a fundo em relação à nutrição. E faz toda a diferença, eu tenho visto o quanto faz diferença na vida das tentantes, muitas tentantes engravidando de forma natural, muitas se preparando para a FIV, estando com o nutriente em ordem. Então, é muito importante. Não tem como a gente falar de gestação sem antes a gente falar sobre fertilidade, né? Realmente não tem como, porque a gente precisa estar bem preparada para isso, seu corpo precisa estar em equilíbrio, né? Não só, é bem falado na palestra anterior, não só a mulher, o homem também, o casal. Então, esse é o meu foco, tá? Da fertilidade à maternidade. Então, eu trabalho com alguns projetos, né? Que o primeiro, então, é o Preparando a Casinha com a Nutri, que é para as tentantes. Depois, a Nutrição na Gestação, que é o projeto Barriguinha de Amor, né? E depois, a Introdução Alimentar Saudável e Respeitosa para o Bebê. Contemplando aí, deixa eu até baixar isso aqui um pouquinho mais para lá. Contemplando aí os primeiros 1.100 dias, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros 1.000 dias. Deixa eu passar aqui. Certo. O que são os primeiros 1.100 dias? Ele tem impacto na saúde da vida toda, tá? 1.100 dias é uma janela de oportunidades, é como se fosse uma janela de ouro. E a gente começa a ter esse cuidado para reduzir o risco de muitas doenças, porque é o período em que cada célula do corpo do seu bebê está sendo formada, é um período com maior velocidade de crescimento e desenvolvimento infantil, enquanto o bebê está na sua barriga, é um momento de grande vulnerabilidade para deficiência de macro e micronutrientes, isso a gente vai conversar muito aqui. Então, assim, resumindo, tudo que você faz nesses primeiros 1.000 dias, né, que existe muito essa campanha de falar dos 1.000 dias, tem diferença para o futuro do teu filho. Eu vou falar teu filho, né? Eu sei que aí tem profissionais da saúde, tem gravidinhas, mas a maioria é profissional da saúde, parece que a maioria é profissional da área de pediatria, então eu vou estar sempre citando como teu filho, como se eu estivesse reportando a grávida, tá? E esse é um intervalo de ouro, então fala muito assim do 1.000 dias, só que a gente já tem estendido para 1.100 dias, que são os meses anteriores ao gestar. Então, o pré-concepcional é muito importante, né? A vida de tentante, né? Se preparar para a gravidez é muito importante, tem impacto nesses dias, sim. Tanto é que hoje já tem se falado 1.100 dias e não só 1.000 dias. Vocês vão encontrar isso em algumas literaturas. Primeiro 1.000 dias, como a maioria falado, né? Os trabalhos recentes demonstram que a maioria das doenças possuem fatores de risco originados durante os primeiros 1.000 dias. Então, isso na literatura e nos estudos, a gente tem muito, né? Falando. O crescimento e desenvolvimento nesse período, que é o período de 1.000 dias, né? O que seria? Os 270 dias de gravidez, o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida. Então, a gente fala assim, né? Para completar os 1.100 dias, os 3 meses antes de engravidar, até os 2 anos da criança. Então, essa é uma janela de ouro, onde o crescimento e desenvolvimento é muito impactado por tudo que ocorre, né? As questões intelectuais e sociais, a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis podem ser feitas nesses 1.100 dias. Então, vamos falar um pouquinho sobre programação metabólica, que é a minha área de atuação. A programação metabólica é definida como reações nutricionais que acontecem durante o período crítico de desenvolvimento do bebê, que são os 1.100 dias que já falamos, que trazem efeitos duradouros e persistentes ao longo da vida. Olha só, efeitos duradouros e persistentes ao longo da vida, pois é quando tudo é formado. Estudos nos mostram que todo evento que acontece com o bebê na vida intrauterina e na lactação pode ter repercussões na vida adulta e determinam grande parte da sua saúde, realmente. Ou seja, você pode prevenir patologias no seu filho que serão expressas na vida adulta dele, ao cuidar dos primeiros 1.000 dias.
Resumindo, o que a mulher come durante os 9 meses de gestação influencia a saúde do bebê, não só dentro da barriga, mas sim durante toda a vida adulta. Então, o que aconteceu dentro da barriga influencia a saúde de anos mais tarde. Costumo falar para as mamães assim, gente, você está cuidando desse primeiro 1.100 dias, você está prevenindo doenças na vida adulta do teu filho. Então, muitas vezes a mulher fala assim, nossa, mas a fulana, minha amiga, não teve um cuidado nutricional, não teve um pré-natal nutricional. E o bebê nasceu lindo, maravilhoso, tudo normal. E por que que eu tenho que fazer, né, um pré-natal nutricional? O bebê nasceu da sua amiga, assim, lindo, maravilhoso, mas a gente sabe, se lá na frente, na vida adulta, ele vai ser um adulto diabético, se ele vai ser um adulto hipertenso, se ele vai ser um adulto com síndrome metabólica, com a tireoide alterada, né, a gente não sabe. E o que a gente tem visto, né, a realidade atual, é que os adultos estão praticamente todos, né, com essas doenças crônicas não transmissíveis. O que tem acontecido? Né? Tem acontecido que a gestação não tem sido cuidada mais, como era antigamente. Então, vamos verificar um pouco disso hoje, né? Então, a programação metabólica é a gente falar que o ambiente intrauterino que o bebê tá, ele pode, né, influenciar em doenças do futuro, pode influenciar em peso do bebê ao nascer, muito mais coisas, né? Então, não é a gente pegou os genes da mãe, genes do pai, genes do bebê, né? E a gente fez a programação metabólica no ambiente intrauterino. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Essa é uma imagem muito legal, que a gente pode estar falando que cuidar da gestante é cuidar de 3 gerações. Olha que legal! A gente cuida da mãe, do feto e das células reprodutivas do feto. Eu acredito que vocês tenham esse conhecimento, né? Mas às vezes tem alguém que não tenha, então vamos falar. Quando a gente está gerando uma vida, a mãe aqui, que é a primeira geração, né? Aqui tem o feto, que é a segunda geração, a gente já tem aqui dentro do feto as células reprodutivas para a terceira geração. Então, a gente gerando, a gente já está cuidando das células reprodutivas. E eu vejo muito isso, né, na minha investigação com as tentantes, que o que aconteceu na barriga da mãe dela, quando ela estava dentro da barriga da mãe dela, quando a mãe dela estava grávida, tem impacto hoje na fertilidade dessa tentante. Então, eu vejo mães que trabalharam, né, na agricultura, tiveram muito contato com agrotóxico, com mulheres com baixa reserva ovariana, mães que fumaram, né, com baixa reserva ovariana ou com tentantes mais intoxicadas, com mais dificuldade dessa desintoxicação. Então, tem muito a ver. Então, quando você está gerando, você não está gerando só o seu filho, você está gerando o seu neto. Olha que legal, né? Que a gente pode falar. Então, assim, é uma comparação. A gente está já fazendo as células reprodutivas, porque a mulher, ela nasce com todos os óvulos dela. Quando ela nasceu, então aqui, ó, a gente está gerando uma menininha, né, nesse desenho, vamos supor, e ali ela nasceu com todos os óvulos dela, que foi realmente impactado pela gestação da avó, tá? É muito legal. Então, o que determina e modifica a expressão genética? Quais os mecanismos? Quais as consequências? A ação transgeracional? Então, hoje já tem os estudos provando pra gente que temos ação transgeracional. Então, estar grávida é coisa séria. Né, acompanhar uma gestante no consultório, né, os atendimentos, a assistência gestante é algo muito sério. Então, a gente precisa se preocupar. Isso aqui foi uma publicação muito importante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre epigenética. Epigenética, a gente falava antigamente, é a minha genética, né? Eu tô assim, o assado, eu tô doente por conta da minha genética. Hoje não dá mais só para justificar pela genética. A gente sabe que existe a epigenética, que é sobre a genética, ou seja, o estilo de vida, né? Então, aqui a gente tem a genética, mas a gente também tem o estilo de vida. E isso também dá para ser falado na gestação. Tá? Os primeiros 1.000 dias, né, como a gente falou aqui, tem impacto na saúde da vida toda, e aqui eu queria só trazer um texto de um dos cursos que eu fiz, que a epigenética, olha, o quanto ela é importante, acima da genética, mecanismos herdáveis que ocorrem sobre as divisões celulares, funções celulares específicas ou fenótipos que não envolvem diretamente a sequência primária de DNA.
herdada durante a mitose e afeta a regulação da transição de gene e, por fim, a tradução de proteínas. Mecanismos epigenéticos permitem que o ambiente interaja com os genes, ativando e desativando-os. Isso regula a plasticidade do fenótipo celular. Então, a programação genética é mais ativa durante a vida fetal e acontece de forma intensa desde a concepção até o segundo ano de vida. Olha lá, os primeiros 1000 dias novamente. Então, tudo que essa mulher que está gestante comer, sentir, usar, que a gente também fala muito de cosméticos, né, no nosso pré-natal nutricional aí, usar, tem impacto, e sentir, não sei se eu falei sentir, tem impacto sobre a epigenética desse bebê. Olha que valioso isso, né? Os fatores ambientais, então, que modificam a expressão dos genes, tá? Então, cerca de 20% das doenças são influenciadas exclusivamente pelos fatores hereditários, pela genética. Até 80% é influenciado pelos fatores ambientais. Gente, 80% é muita coisa. Então, nós que estamos aí na área da saúde, precisamos falar mais sobre estilo de vida. Não se fala em consulta sobre estilo de vida. É muito corrida, eu sei, né, consulta, mas a gente precisa separar um tempo na consulta para falar sobre estilo de vida, porque está impactando gerações de forma transgeracional, né? Então, ó, nutrição é muito importante. Vim aqui hoje colocar esse gostinho na boca de vocês para que vocês falem mais sobre nutrição na consulta, né? Para vocês que estão grávidas também, que vocês se importem mais com a nutrição. O ciclo circadiano e sono tem muito impacto, né, sobre a epigenética. Atividade física é extremamente importante. Quem está grávida tem que fazer atividade física. Estresse, emoções, intoxicação ambiental, que a gente já falou um pouquinho sobre metais pesados, que a gente, antes da mulher engravidar, a gente desintoxica esse metal pesado, tanto na mulher quanto no homem, tá? Que ele vai ter participação na genética aí. Uso de medicamentos, microbiota e microbioma é um tema muito legal a ser falado, que também impacta nesses primeiros 1000 dias, impactando na saúde da vida adulta do filho dessa mulher que está grávida. Então, se o seu microbioma não é um microbioma favorável, o seu filho pode ter mais doenças na vida adulta. Com certeza terá, né? A gente vai falar sobre isso. Infecções virais, bacterianas e fúngicas, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, uma infecção de urina é algo normal, né? Na gestação, né? Então, a gente discute muita coisa como sendo normal, e não é normal, é comum. Então, a gente tem que pensar sobre isso. No meu pré-natal nutricional, eu falo sobre saúde bucal. Lógico que eu não vou falar exatamente o que fazer, mas eu vou encaminhar para um dentista, né? Para um profissional, aí, para que a mulher esteja fazendo saúde bucal, porque tem interferência também na gestação e na epigenética, patologias gestacionais associadas, patologias pediátricas, então, tudo isso a gente vai comentar um pouco mais aqui. Então, tudo começa na vida intrauterina. Tá? A má nutrição materna também influencia o transporte de nutrientes. É descrito na literatura que muitos distúrbios na vida pós-natal, durante a infância ou na fase adulta do indivíduo, têm origem durante o crescimento fetal. É o tema da nossa palestra hoje. Por isso, cuidar da nutrição na gestação nos daria maiores chances para a prevenção e tratamento desses distúrbios ainda na vida intrauterina. Olha que legal. Né? Então, aqui a gente vai ver sobre esse conceito de Doherty, né, que é o conceito da saúde e da doença, origem desenvolvimentistas da saúde e da doença, é o conceito de Doherty, é muito legal, vocês precisam acompanhar sobre isso, tá? Então, eles têm muitas publicações, tá? Então, ó, nutrição, desenvolvimento e prevenção de câncer de mama, o início da vida como janela de oportunidade, programação metabólica por dieta hiperlipídica e controle de inflamação. Tá vendo, gente? Programação metabólica, quando o bebê ainda está dentro da barriga. E a gente vai modulando pela dieta. Tá mudo aí, gente? Eu vi no chat que estão dizendo que tá mudo. Não tá, não. Tá certinho. Ah, tá. Evidências experimentais sobre origem desenvolvimentista do câncer de próstata. Tá vendo, gente? Pode ser prevenido dentro da barriga da mãe. O
Câncer de próstata, câncer de mama, pode sim, a gente trabalha com a prevenção. Chega de trabalhar como tratamento, só como tratamento. O tratamento é muito importante, sim, só que a prevenção, muito melhor, tá? Exercício materno e doença de Alzheimer, conectando os limites da vida. Gente, então dá pra gente prevenir tudo. Quer dizer que esse bebê, né, que fez a programação metabólica nunca vai ter nenhuma dessas patologias? Não, não queremos dizer isso, mas a gente preveniu. Daí depois, o que ele fizer no estilo de vida dele, como pessoa, né, como adulto, também vai estar impactando nisso. Mas a gente vai estar fazendo a nossa parte de fazer a programação metabólica durante a gravidez. Então, eu sempre falo assim, né, do que é formado um bebê? Um bebê, ele é formado de células, e as células são formadas do quê? De nutrientes, entre outras coisas, mas precisa de nutrientes. Hoje a gente vai focar em falar sobre nutrientes, né? Para dar essa consciência. Porque muitas vezes a gente vê a pessoa se preocupando com tudo durante o pré-natal, mas nunca fez um exame de um nutriente para ver como está, tá? Tudo no nosso organismo é feito a partir de nutrientes. Em todo o mundo, acredita-se que mais de 2 bilhões de pessoas sejam afetadas por uma forma frequentemente invisível de desnutrição, a desnutrição de micronutrientes. Hoje, a gente fala de um termo fome oculta, que ocorre quando a qualidade dos alimentos são deficientes em micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Desnutrição, ainda acontece a desnutrição? Sim, ainda acontece a desnutrição. A grande maioria, né, das pessoas aí está em falta de micronutriente e não deficiência calórica. Então, quando a gente vai analisar, né, iniciamos a nutrição infantil na vida intrauterina. A gente vai conversar muito sobre isso, tá? Mas, quando vamos analisar, qual a nossa realidade de hoje? Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho para baixo. Nossa realidade de hoje é o que a doutora falou na palestra anterior. Obesidade, sim, mas um obeso desnutrido. Um obeso com muitas calorias na dieta e poucos nutrientes. Então, é um fardo duplo. Desnutrição mais obesidade. Então, acrescentaria muito isso a gente analisar na vida da tentante e da gestante. Além da obesidade, precisa nutrir. Deixa eu mudar aqui. Desnutrição é diferente de calorias, né? Então, muitas vezes eu pego o paciente que chega e fala, Nutri, quantas calorias eu vou poder comer? A gente tem que lembrar que não é só a caloria que é importante. Tá vendo essa figura aqui do lado, ó? 90 calorias de maçã vai fazer a mesma reação que 90 calorias de um brigadeiro dentro do seu corpo? Não, não vai. Por quê? A maçã não vai subir a insulina como o brigadeiro vai subir. Subindo bastante a insulina, a gente vai fazer os estoques e vai acabar ganhando peso. A maçã, ela não tem um impacto tão grande, né? A gente fala em índice glicêmico dessa forma. E aqui, em quantidade de nutrientes, né? Quanto de nutriente que tem dentro de um brigadeiro? E quanto de nutriente que tem dentro de uma maçã? Então, se eu só pensar em oferecer calorias para o meu paciente, será que eu estou oferecendo nutriente? Será que ele está focando em nutriente? Então, a gente foca em nutriente, não só em calorias, tá? Porque é o que é importante, nutrir esse paciente. Diminuir, sim, as calorias, mas não esquecer de nutrir esse paciente. É muito importante. Dieta ocidental, muitas calorias e pouco nutriente. Existia refrigerante, existia salgadinho na época dos nossos bisavós? Não existia, gente, né? Como saber se estou com falta de nutriente? Para investigar nutriente, a gente tem que pedir exames de nutrientes. E eu garanto que vocês vão se surpreender. Eu nunca peguei um paciente com todos os nutrientes em ordem. E mesmo eu, né? Se eu fizer os exames de nutriente meu, e eu faço com frequência, não estão em ordem. Por quê? Hoje, o tipo de dieta que vivemos, e até quem vive uma dieta um pouco melhor, por exemplo, eu como nutricionista tento viver uma dieta um pouco melhor, no próprios alimentos não tem mais tanto nutriente como antigamente. Então, o solo, nossa, é um solo empobrecido, né? O nível de estresse, nossa,
repleta nutriente, entre outras coisas que a gente vai conversar aqui. Então, é necessário, sim, acompanhar a parte de nutriente, porque mudou muito o estilo de vida, né, de um tempo para cá. Mães desnutridos geram filhos desnutridos. A exposição ao longo da vida à desnutrição precoce, seguida por sobrepeso posterior, aumenta o risco de doenças não transmissíveis, né? E ao impor uma alta carga metabólica sobre uma capacidade reduzida de homeostase, e nas mulheres aumenta o risco de complicações no parto. Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho mais. As necessidades nutricionais aumentam durante a gravidez para manter o metabolismo materno e para o crescimento e desenvolvimento fetal. Deficiências de macros e micronutrientes podem ter um impacto nos resultados da gravidez e na saúde neonatal. Vamos conversar mais. Cada vez mais evidências nos mostram que os efeitos da nutrição fetal podem persistir até a vida adulta, com certeza, com possíveis efeitos transgeracionais. A ingestão adequada de nutrientes é fundamental para manter estoques necessários para o desenvolvimento fetal. Temos os macronutrientes, aqui vou colocar a pressão, macronutrientes, que são necessários em quantidades maiores, geralmente em gramas, por isso que eles chamam macronutrientes, e os micronutrientes, que são em necessidades menores, mg, né, ou microgramas, ou miligramas, mas ambos são extremamente importantes. Então, não é porque é micronutrientes, porque ele é menos importante. Então, muitas vezes a gente foca só com os macros, carboidrato, gordura, lipídio, e não é só isso que importa. A gente precisa pensar em ferro, a gente precisa pensar em selênio, em zinco, em iodo, nos micronutrientes, porque como a gente já conversou, o pessoal até corta a caloria, mas ele faz lá o cálculo, quanto que ele pode comer de caloria para que entre o pãozinho dele, para que entre o leitinho, para que entre os industrializados, e está esquecendo das frutas, dos legumes, da verdura, que é onde tem os micronutrientes. Certo? A ingestão adequada de macro e micronutrientes na gravidez é crucial para o estado de saúde da mãe, do filho, tá? E a maioria das condições que ocorrem na vida adulta se originam na vida fetal. Além disso, eventos epigenéticos modificados pela genética afetam mais de uma geração. Então, ó, tudo isso, eu tô colocando aqui evidências para vocês, estudos, depois vocês podem dar uma olhadinha. Cada nutriente executa funções definidas e intransferíveis. Você gestante pode impactar na saúde do seu filho até a vida adulta dele, apenas com alguns cuidados na gestação. Isso se chama programação metabólica. Eu falo para minha gestante de forma simples, né, para os leigos, que a gente está como se fosse construindo uma casa. Então, a vitamina A, a vitamina B1, a vitamina B2, a vitamina B12, né, o ômega 3, e assim, vai indo. O iodo, o selênio. Se faltar um tijolinho aí, pode ser que você não perceba quando seu filho nascer. Mas o que a gente conversou lá na vida adulta dele, faltou selênio. Nossa, por que será que esse paciente, ele tem uma deficiência crônica de selênio que chega a alterar na tireoide na vida adulta? Será que não faltou selênio na vida intrauterina? Com certeza. Então, é isso que a gente faz na programação metabólica. É lindo de ver. Apenas um nutriente que falta já faz muita falta. Por isso, acompanhamento do pré-natal nutricional. A deficiência ou excesso de micronutrientes durante a gravidez pode trazer consequências irreversíveis, já falamos disso, eu vou pular. A programação metabólica. Então, o que a gente fala da programação metabólica? Muitas evidências, muitos estudos, nos mostrando comparação, né, da falta de alguns nutrientes e consequência na vida adulta ou mesmo já na infância desse bebê, tá? Desse feto aí que foi exposto na vida intrauterina a essa deficiência. Então, vou dar alguns exemplos aqui gerais, depois a gente vai explanar um pouquinho mais. Gestantes com deficiência de vitamina D têm bebês com maiores chances de diabetes na vida adulta. Bons consumos de ômega 3 levam o bebê a um QI maior, memória, desenvolvimento cognitivo, até o 5º ano de vida. Gestante com dieta high fat e low carb tem bebês mais irritadiços. Gestantes que façam uso de probióticos têm bebê, que são os lactobacilos, com um sistema imune mais eficiente, com menos risco de alergia. Deficiência em complexo B tem bebê com maiores chances de acúmulo de gordura, resistência à insulina e alteração na pressão na vida adulta. Deficiência de ferro reduz QI em 10 pontos. A adiposidade abdominal em adultos está associado a baixo peso fetal
tá? Menor peso ao nascer tem sido associado a maior suscetibilidade de osteoporose, depressão, tumor de próstata na vida adulta. Relação entre padrão alimentar não saudáveis da mãe com risco aumentado de distúrbios respiratórios como a asma. Imagine você poder falar isso para uma mãe e mostrar o impacto, a responsabilidade que ela tem em estar grávida. Tanta doença que ela pode prevenir no bebê que ela está gerando. Deixa eu beber uma água. As deficiências de nutrientes durante a gravidez são uma preocupação de saúde pública global, mas a extensão total de sua carga e consequência para a saúde não são claras, devido à avaliação infrequente e inadequada. Então, assim, o que eu tenho para falar hoje para vocês? Ai, nossa, mas eu sou mãe, não foi me falado isso. Vou até parar de ler esse chat, qualquer coisa vocês me avisam, né? Porque senão eu me confundo ali. Não tinha sido me falado isso sobre a importância dos nutrientes. E meu médico não falou, meu pediatra não falou, o GO não falou, né? Não foi falado, a nutricionista mesmo que eu passei não falou. A gente só acha o que a gente procura. Se a gente não fizer exames para realmente começar a entender e verificar que a maioria da população está deficiente, a gente não vai conseguir perceber isso na prática. Então, o meu desafio hoje para vocês é: comece a investigar, comece a procurar. A gente só acha o que a gente procura. Certo? Tudo começa no começo, então a gente já falou. Pré-concepção é extremamente importante. Então, aqui a gente tem o útero, a placenta, o bebê, né? A placenta, as grandes síndromes obstétricas começam na desnutrição placentária. Olha só, que importante cuidado pré-concepcional. A insuficiência placentária dá para prevenir nutrindo a placenta. Primeiro trimestre, micronutrientes são necessários para a formação da placenta. Terceiro trimestre, micronutrientes, foco passar para o feto. Placenta menor tem menos transportadores, olha só. Disponibilidade de oxigênio menor. Então, é bem importante a gente pensar na placentação. Nutrientes maternos passando para o feto através da placenta. Então, esse é um esquema, né, por onde a gente passa os nutrientes. Insuficiência placentária na restrição de crescimento. Diminuída a capacidade de entrega de nutrientes. Diminuição do fluxo placentário. Então, muitas vezes a gestante chega no final para cuidar. O importante é que ela esteja cuidando desde o pré-concepcional, para a gente ter aí realmente uma boa placentação. O impacto da desnutrição materna no crescimento fetal é, pelo menos em parte, mediado por seu efeito na placenta, uma vez que essa condição está associada a alterações do tamanho da placenta, desenvolvimento vascular, função endócrina e transporte de nutrientes. A capacidade de transporte da placenta é um dos principais fatores que afetam a transferência de nutrientes para o feto em desenvolvimento. Tudo isso a gente já vai preparar tendo nutrientes suficientes antes de gestar. Então, o que a gente falou aqui, ó. Então, temos os nutrientes, macronutrientes, né, que é carboidrato, proteína e gordura, e micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Hoje, o que eu quero falar com vocês um pouquinho é principalmente sobre os micronutrientes. Não vai dar para falar de todos que eu gostaria de falar, porque uma hora é pouco, eu já fui metade da palestra, e ainda estou na introdução, e eu vou falar só sobre alguns micronutrientes mais importantes para aguçar aí a curiosidade de vocês. Em cada fase, né, da vida, da gestação, é importante alguns nutrientes. Então, aqui a gente começa, ó, na pré-concepção, a importância de selênio, do folato, de algumas vitaminas do complexo B. Na pré-implantação, olha quantas vitaminas aqui a gente tem que ter impacto na pré-concepção, tá? Na pré-implantação. Ferro, cobre, selênio, zinco, tal, cálcio, várias, tá vendo? Então, como é importante, na implantação, olha, aumenta mais ainda a quantidade de nutrientes, que é essa terceira linha, na produção de hormônios, na regulação e transferência de nutrientes, no estresse oxidativo, tá? Na morfogênese, organogênese e aqui no neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa para o cérebro, para o fígado, para o pulmão, para o coração, para os ossos, para os rins, muitos nutrientes, e aqui está sinalizado cada um. Essa é uma figura muito bacana, tá? Que a gente usa várias vezes aqui durante a nossa conversa, tá? Então, nutrientes é importantíssimo, é essencial em toda a fase gestacional. Então,
Vamos falar primeiro um pouquinho sobre ferro. O ferro, ele aparece praticamente em todas as linhas, tá? Ele está relacionado em todas as funções orgânicas. Então, você vê, na pré-concepção, cadê o ferro? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, na pré-implantação, ele aparece, na produção de hormônios, ele aparece, na regulação e transferência de nutrientes, tá vendo? Neurodesenvolvimento, nem se fale, precisa de ferro. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ferro para iniciar. É necessário a gestante ter ferro, né? Quais são as funções do ferro? O ferro participa das reações de oxidação e redução, participa diretamente da composição de proteínas e enzimas. O ferro é um componente da hemoglobina responsável pelo transporte de oxigênio, participa de várias enzimas chaves na produção de energia celular, participa da desintoxicação. Como fator enzimático, ele participa da síntese de DNA, de carnitina, de colágeno, de neurotransmissores, da mielinização. A ingestão adequada dele é essencial para o funcionamento normal do sistema imunológico, entre outras funções essenciais. Vamos ver o que mais que temos para falar de ferro. E a deficiência de ferro? A deficiência de ferro, vou ocultar isso aqui, se der algum problema vocês me falam. A deficiência de ferro é mais comum, é a deficiência mais comum no mundo. Quase 2 bilhões dos 7 bilhões de pessoas do planeta estão deficientes de ferro. É muita gente. Devido à escassez dos estudos populacionais medindo biomarcadores de ferro, além da hemoglobina, e as complexidades em sua interpretação durante a inflamação, a estimativa da prevalência da deficiência de ferro são incertas. Muito comum ficar deficiente na gestação. Então, assim, o que acontece? A tentante, né, engravida sem, ao menos, nunca ter visto qual a sua reserva de ferro. E daí ela engravida, na gestação a demanda de ferro é muito maior, né? E daí a gente tem que fazer uma correção de algo que tinha que ser corrigido antes de gestar, porque agora ela vai ter que ter ferro para ela e para o bebê. E antes, se a gente tivesse corrigido antes, era só corrigir o ferro dela, tá? Então já entra um deficiente na gestação. Isso é muito comum de acontecer, tá? Ferro na gestação. Ferro na gestação, desculpa aí. Durante a gestação, as necessidades de oxigênio para o metabolismo celular vão aumentando, o que resulta em demanda aproximadamente duplicada desse mineral, em especial na segunda metade da gestação, em decorrência do aumento da massa eritrocitária, do envio suficiente de ferro para a reserva hepática fetal, principalmente no último trimestre, precisamos de muito e muito ferro. Será que o ferro da dieta é suficiente? Será que elas entram na gestação com ferro suficiente? Além disso, ocorre aumento placentário, existe necessidade de uma reserva para reposição das perdas sanguíneas no parto. O ferro é necessário para o desenvolvimento do cérebro e células sanguíneas do feto. A carência desse mineral pela gestante pode existir um comprometimento na saúde da mesma, da gestante e do bebê, pois mesmo o feto sendo privilegiado, se não tiver ferro disponível nessa gestante, não tem como ser fabricado. Então, muitas vezes a gente ouve falar, né, esse termo, e pode ficar tranquila, que não vai faltar nada para o seu bebê. O organismo vai sempre priorizar o seu bebê. Sim, sempre priorizar o seu bebê. Mas não tem como o organismo produzir ferro se você não tem ferro suficiente. A mãe vai ficar mais eficiente ainda, porque é priorizado o bebê, mas não tem como ela produzir. Chega um momento, não tem nem para ela, muito nem para o bebê, tá bom? Durante a gravidez, o ferro precisa aumentar drasticamente a partir do segundo trimestre para suportar a expansão de 30% da massa de glóbulos vermelhos, que requer cerca de 450 mg de ferro em uma mulher de 55 quilos. Ocorre a expansão do volume placentário, vocês já sabem. Além disso, o feto requer cerca de 270 mg de ferro, que é o principal acumulador do terceiro trimestre, tá? A necessidade que a gente precisa aí no terceiro trimestre. Nós vamos falar mais sobre o ferro no terceiro trimestre. Quais são as fontes alimentares de ferro? Né? Temos duas fontes, as fontes animais e as fontes vegetais. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas. As carnes vermelhas, o fígado, né? Então, a gente vai ressaltar muitas vezes o fígado aqui para gestante, porque ele é muito importante, ele ajuda demais, e não temos o hábito mais de comer fígado, infelizmente. As carnes brancas, a gema de ovo, as leguminosas, os vegetais de folhas verdes. Mas se vocês repararem aqui, gente, ó, tá vendo? Vamos ver essa tabelinha aqui azul embaixo? A carne, ó, olha a quantidade. Um bife, né, uma quantidade de 100 gramas sempre aqui, tem 1,5 mg
de ferro, tá? E olha só, vamos ver aqui, o fígado, em 100 gramas também, 9,5. Tá vendo? O fígado de boi e o fígado de galinha. O fígado de boi, 5,8. Certo? E aí tem no frango? Tem, mas olha a quantidade, muito menor. E olha no coração de frango, então a gente fala muito sobre as vísceras, utilizar aí durante a gestação. Então tem muito mais ferro que nesses órgãos, tá? Principalmente no fígado por ser um órgão de estoque. Então vamos entender a diferença entre os tipos de ferro. Então, temos o ferro M e o ferro não M. Então, aqui, ó, o ferro M é tudo que vem de fonte animal, onde a gente vê que encontra muito maior disponibilidade de ferro. E aqui as fontes vegetais. Muito menor a disponibilidade, muito menor a quantidade. E se você pensar, para você comer de espinafre 100 gramas, é muito espinafre, sendo que para você comer de uma carne, a carne é pesada. Então, geralmente, por ela ser mais pesada, você come com mais facilidade uma quantidade menor de carne e atinge muito maior quantidade de ferro, tá? Então, olha só, as proteínas vegetais são importantes? São, mas a gente vai ver que tem uma diferença na absorção também, tá? A absorção do ferro depende do tipo e da quantidade, tá? E também temos as dificuldades gastrointestinais. O ferro dietético corre como ferro M na carne e o não M na forma de origem vegetal. O ferro M é absorvido de forma eficiente e menos suscetível à modulação por outros componentes da dieta, enquanto o ferro não M é menos eficiente e suscetível à influência. Então, o ferro não M, a gente pede para estar consumindo os vegetais junto com uma vitamina C, tá? Para ter uma absorção um pouquinho melhor. A ausência do ácido clorídrico no estômago ou a administração de substâncias alcalinas, tais como antiácido ou alto consumo de lácteo, interferem na absorção de ferro. Então, temos alguns problemas aí. Então, se a sua gestante, ela usou antiácido, se ela tem uma hipocloridria, que é comum na gestação, ela não vai absorver tão bem ferro. Se ela tem alto consumo de lácteo, também vai interferir na absorção de ferro, e isso é muito comum acontecer, ter bastante consumo de lácteo, tá? Além disso, os fitatos, oxalatos, os fitatos são antinutrientes que a gente fala que tem dentro do feijão, do grão de bico, ele interfere na absorção do ferro também. O oxalato, encontrado em muitos alimentos vegetais, também interfere na absorção do ferro. Os taninos dos chás interferem na absorção do ferro. Então, olha quanta coisa, né? Então, às vezes a gente fala assim, tô comendo ferro suficiente, mas será que está sendo absorvido? Alimentos com alto teor de fitato têm baixa biodisponibilidade de ferro. Então, alimentos vegetais têm mais fitato. Eles têm até ferro, se você for olhar na tabela nutricional, mas por essa relação entre a absorção, a biodisponibilidade vai ser muito menor, tá? Então, não basta só olhar lá que você tem na tabela nutricional, mas será que está sendo absorvido? Por ter fitato, ele compete. A motilidade intestinal aumentada diminui a absorção de ferro. Altas ingestões de outros minerais, principalmente cálcio, magnésio, zinco, podem interferir com a absorção de ferro. Né? E daí a gente pensa assim, a minha gestante está tomando um polivitamínico pronto. Mas no polivitamínico pronto dela tem cálcio, tem magnésio, tem zinco e tem ferro, tudo junto. Vai estar absorvendo ferro? De forma eficiente? Não, né? Do ferro ingerido, somente 10% é absorvido. Gente, olha esse dado. Então, tudo que a sua gestante comeu, tudo que, né, foi ingerido aí de ferro, só 10% realmente é absorvido. Porque tem muitas coisas nesse meio aí, né? Então, se tiver hipocloridria, não absorve, se tiver com cálcio, não absorve. Então, tem muita coisa, o ferro é cheio de mimimi para ser absorvido, né? Na maior parte das vezes, a carência de ferro no organismo estão relacionados com fatores que prejudicam a digestão, a absorção e que aumentam a excreção do ferro. Se esses processos forem associados a um aumento das necessidades, certamente haverá uma anemia. Então, isso eu quero que deixe bem claro para vocês. Vai ter falta de ferro? Sim, porque a gestante não consegue comer o suficiente de ferro, tem fatores que inibem a absorção, ainda falando da hipocloridria, né? A gente tem uma cloridria diminuída, né? A menor produção de ácido clorídrico na gestação, por isso as gestantes se queixam muito de não conseguir comer muita carne. Fico pesada, não digiro, né? Não consigo fazer a digestão. Então, elas diminuem o consumo de proteínas de origem animal,
né? Se elas não forem orientadas, aí a gente está diminuindo a quantidade de ferro. Você é o que você come? Não, você é o que você absorve. Causas de deficiência de ferro, né? Então, a gente já falou, a inadequação da dieta, aqui, tá? A primeira causa de deficiência de ferro é a gestação, pois as crianças nascem já com deficiência de ferro, porque as gestantes estão deficientes de ferro. Não era para a gente depender do ambiente externo, ou seja, da alimentação. Era para ser passado de mãe para filho um bom estoque de ferro, porque ferro é algo que se estoca, é um mineral que se estoca. Antigamente, o fígado, né, que hoje não é tão consumido, era um órgão nobre. E isso era consumido com frequência e feita uma renovação desses estoques de ferro. Hoje ninguém come, né? Dieta vegetariana, então a gente encontra muito vegetariano. Eu sou vegetariano, tudo bem, mas vai precisar fazer suplementação de muita coisa. A preferência pelo leite, a doença celíaca com pouco diagnóstico, muita gente com intolerância ao glúten também atrapalha na absorção do ferro, alteração gástrica, parasita, né? Então, muita gente com parasita, e daí os parasitas consomem esse ferro por nós e não sobra para nós. Perda sanguínea, né? Tem tantos que tiveram vários abortos antes, daí já chega com um estoque de ferro menor. E relação com sangramento menstrual. Antes a gente menstruava com 15 anos e logo se casava. Hoje tem gente menstruando com 9, né? A menarca aí. E daí hoje vai se casar e realmente querer engravidar com 35, 40 anos. Antes não, a gente já casava com 20 e poucos anos, já tinha os filhos, começava a engravidar, né? E engravidava muitas vezes, não tinha só um filho, tinha 2, 3, 4, 9, né? E isso faz com que nossa realidade, que a gente pode observar, é que é um número de ciclo muito maior nós temos do que as mulheres tinham antigamente. Porque como elas ficavam muito tempo grávida, não menstruava, tinham vários filhos, né? E a menarca muito precoce. Então, hoje a gente perde muito sangue pela menstruação, muito mais do que se perdia antes. Então, consequentemente, o nosso estoque de ferro vai ser menor. Consequências da deficiência de ferro. Aqui, né, fala deficiência de ferro no primeiro e segundo trimestre está associado ao aumento de morbidade materna, aumento de risco de resultados adversos na gravidez, definidos como baixo peso ao nascer, pego demais, restrição de crescimento por deficiência de ferro. Quando a gente arruma o estoque de ferro, o bebê volta a crescer, a curva do bebê começa a melhorar, prematuridade, restrição de crescimento. Concentração, cognição e função motora reduzida, então, são mensuráveis até 25 anos de idade em crianças que nasceram com deficiência de ferro, em comparação com aquelas que nasceram com ferro suficiente. Os estudos estão tudo aqui embaixo, gente, as referências para vocês darem uma olhada. Então, já é provado, né, pra gente que existe uma relação entre cognição, função motora e deficiência de ferro nessas crianças. Mesmo quando assintomático, a deficiência de ferro pode promover um funcionamento subótimo, incluindo resultados como redução de desempenho físico, neurocognitivo, resultados desfavoráveis na gravidez, tá? No nível acadêmico, né? A gente vê a deficiência de atenção, aprendizado, memória, alterações no sistema imune por falta de ferro, prejuízo no crescimento e desenvolvimento fetal. Pode afetar a tireoide, eu vejo muito a tireoide alterada por deficiência de estoque de ferro, alteração de humor, irritabilidade, taquicardia, inchaço dos membros inferiores, depressão e anemia fetal. Anemia fetal, olha que termo, né? Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre ferro e neurodesenvolvimento. A suficiência de ferro é essencial para o fornecimento de oxigênio à unidade materno-placentário e fetal, para dar suporte à maior demanda de oxigênio da gravidez. A manutenção das concentrações adequadas de hemoglobina materna suporta essas demandas de oxigênio maior, né, que é uma demanda maior. Além do fornecimento de oxigênio, o ferro nos citocromos catalisa a geração de ATP, energia, né, em um movimento em que a taxa de consumo de oxigênio fetal é muito alta, impulsionada em grande parte pelo desenvolvimento estrutural dos órgãos fetais. Destes, o cérebro é particularmente ganancioso, responsável por uma surpreendente taxa de 60% do consumo total de oxigênio fetal. O oxigênio fetal é dependente do ferro, do estoque de ferro. Esta alta taxa do consumo de oxigênio do cérebro fetal humano é devido ao desenvolvimento estrutural dos neurônios e da glia que excede
em muito a taxa de consumo de oxigênio do cérebro de outras espécies de mamífero. Na gravidez, a deficiência de ferro materna representa uma ameaça significativa à dotação do ferro fetal, o que pode diminuir o ferro disponível para o cérebro fetal e neonatal em rápido crescimento. Então, menos oferta de ferro para esse cérebro em desenvolvimento. Olha que perigo! O ferro é necessário para várias funções cerebrais importantes, incluindo a mielinização das fibras nervosas, metabolismo energético e como cofator para várias enzimas envolvidas na síntese de neurotransmissores. Ferritina significativamente menor. As palavras não saem na hora que a gente vai ler, gente. Em crianças com TDAH. Então, esse foi um estudo onde se observou a ferritina muito menor em crianças com TDAH. Isso, né, é por conta da deficiência de ferro. Estudos com 532 mil crianças mostrou que a anemia diagnosticada no primeiro e no segundo trimestre estava associada a um risco aumentado de autismo, transtorno de déficit de atenção também, hiperatividade também, deficiência intelectual, e, portanto, recomendou o rastreamento de rotina da deficiência de ferro para todas as mulheres grávidas da cidade onde ocorreu esse estudo. E aí? Nos seus pacientes, né? Você que está grávida, você sabe qual é o seu estoque de ferro? Você fez essa análise? Né? Vejam esse estudo. Ferro fetal insuficiente, seja devido à deficiência de ferro materno ou às condições gestacionais que comprometem, né, a distribuição materno-fetal, resulta em 3 riscos para o feto. O risco imediato é para o desenvolvimento fetal. A baixa ingestão materna de ferro no terceiro trimestre resulta em alterações na massa cinzenta, que indexa a arquitetura dendrítica menos complexa. Recém-nascidos não anêmicos com deficiência de ferro, não tinham anemia, mas estavam com deficiência de ferro, com concentrações de ferritina séricas do cordão menor que 40, tem memória de reconhecimento comprometida, processamento, assim como bebês de 2 meses de idade com concentrações de ferritina sérica no cordão menor que 76. Então, para estudos em termos de neurodesenvolvimento, em cognição, se fala muito em estoque de ferro maior que 75. Tá? Então, a gente lembrar desse número aqui. O segundo risco é o desenvolvimento do cérebro a longo prazo. Tá? Então, deficiência de ferro fetal neonatal está associada à disfunção neurocognitiva de longo prazo, apesar da reposição espontânea dos estoques de ferro aos 9 meses de idade. Mesmo assim, né, na formação, ele não teve ferro aí. O terceiro risco é a deficiência de ferro pós-natal, na infância e na primeira infância, e suas sequelas de desenvolvimento neurológico concomitantes. Isso a gente já sabe, né, a quantidade de anemia aí nas crianças. E isso a gente pode prevenir desde a vida intrauterina. Vamos falar um pouquinho sobre ferro e restrição de crescimento. A deficiência materna de ferro está associada a bebês com baixo peso ao nascer, menor que 2,5 kg. Anemia por deficiência de ferro extrema e restrição de crescimento intrauterino já se pode ver em vários estudos. Como eu disse para você, na minha prática clínica, isso é muito comum de acontecer. Ferritina baixa e restrição de crescimento, né? E o que tem acontecido de restrição de crescimento é absurdo. E a gente não tem prestado atenção que isso tem a ver com nutrientes também. Tem outros motivos, né? A deficiência da artéria uterina, tem, mas também a deficiência de ferro é uma delas, muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre anemia fisiológica e não deficiência de ferro fisiológica. Então, assim, quando se inicia o anabolismo, que o bebê começa a parte de hipertrofia, isso é sinalizado para o corpo. Então, a gente aumenta eritrócito, que são os glóbulos vermelhos, para atrair a massa de glóbulos vermelhos capaz de elevar o ferro e oxigênio para esse tecido. Então, essa é a primeira demanda do estoque de ferro hepático, tá? Então, a gente tem que ter um estoque de ferro antes de engravidar para essa primeira demanda. Isso ocorre entre 20 e 24 semanas. A gente sai de 4 litros de sangue para 7 a 8 litros de sangue. Tá? Então, essa é uma demanda muito grande. Na primeira a gente usa a ferritina para aumentar esse eritrócito, mas na segunda vez que a gente tem essa solicitação do estoque de ferro para o uso da reserva materna, para o neurodesenvolvimento, a gente já não tem mais esse estoque. Ele já foi totalmente consumido. Então, a gente tem lá um estoque inicial antes de engravidar, de ferro, né? Na parte hepática, e daí na hora que a gente usa, nessa primeira demanda com 24 semanas, usou, acabou. E a hora que a gente vai usar para a parte neurológica, que precisa muito de ferro, não tem mais, tá? Temos que estocar ferro. É muito importante as gestantes ter estoque de ferro suficiente.
Um adulto de 70 quilos tem 1.000 mg de ferro no fígado, tá? É a quantidade que a gente tem estocado aí. A dieta é apenas uma fonte de reposição de algo que foi gasto naquele dia. Então a gente fala assim: ah, mas essa gestante ela come bem. Gente, a dieta é para reposição de ferro daquele dia, né? O estoque já tem que estar pronto, tá? Então o que, que a gente vai falar aqui? Sobre mais estudos sobre a deficiência de ferro. E isso aqui que eu queria deixar claro para vocês, para a gente estar quase finalizando o ferro aqui. Infelizmente, a deficiência de ferro durante a gravidez é um distúrbio muito comum. Não é normal, mas é comum. Deficiência de ferro é transgeracional. Isso vai determinar se o bebê vai nascer com um nível de suficiência de reserva de ferro hepático ou não. Se ele vai ter a parte neurológica otimizada ou não. De todos os nutrientes, né? Por isso que eu comecei com ferro, não vai dar para falar dos nutrientes que eu queria falar, de todos, mas esse é o mais importante, porque ele tem impacto transgeracional para os meninos e também para as meninas. Nas meninas, para a gente ter noção, ele tem impacto na reserva de óvulos. Então, essa mãe pode estar gerando, né, um bebê aqui, uma criança, né, que na vida adulta ela não tem uma reserva de óvulo tão boa, porque a mãe não tinha um estoque de ferro bom na gestação. Olha só que importante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar essa realidade, a gente pode impactar a geração com pré-natal. Pré-natal nutricional, né? Hoje a gente já fala até de pré-natal pediátrico, então a gente não precisa mais esperar ir para o pediatra só quando o bebê nascer. Tudo isso a gente pode estar fazendo antes, tá? Então, uma das coisas que tem muito impacto é o clampeamento do cordão tardio, porque a gente pode estar preservando esse estoque de ferro. Então, o estoque de ferro que a mãe tem no momento do nascimento é o estoque de ferro que o bebê vai ter. Se a gente fizer um clampeamento tardio, olha aqui, esperar 1 minuto faz diferença por 3 meses de vida. A gente passa mais ferro para esse bebê. Esperar 5 minutos, a gente garante estoque de ferro por 6 meses de vida, né, para essa criança. Então, aumenta muito o estoque. A deficiência de ferro e anemia por deficiência de ferro não são sinônimos. Isso é algo que eu queria deixar muito claro. Então, às vezes fala assim, nossa, a gente não tá vendo tanta anemia assim. Ou a anemia é pela hemodiluição. Gente, anemia é uma coisa. A gente está falando de estoque de ferro. Quando a gente já está com anemia, é porque o estoque de ferro, ó, já foi faz tempo. Hemoglobina é a consequência da deficiência de ferro. Quando a hemoglobina cai, o ferro já caiu faz tempo, a anemia é uma consequência. Então, nesse slide aqui, a gente vai conseguir ver, né? Que aqui, ó, quanto mais vermelhinho, mais ferro a gente tem, tá vendo? Aqui, ó, a gente já começa a restrição de ferro, tá vendo? Aqui, a anemia é quando é a consequência de tudo isso. Mas nisso, a gente já afetou desenvolvimento neurológico, formação do feto, já teve restrição de crescimento. Então, não vamos esperar chegar a uma anemia, tá? Então, como a gente consegue verificar se essa mãe tem deficiência de ferro, né? A gente não pede mais o ferro sérico, né? O ferro, ele não só, ele é só armazenado na corrente sanguínea, o ferro sérico, né? E aqui a gente quer também saber o estoque de ferro. Então, a gente pede ferritina. É isso que a gente vai pedir. Eu não vou detalhar tanto quanto eu gostaria, porque não vai dar tempo, mas é o estoque de ferro pedido pela ferritina. Então, não adianta pedir só hemograma, tem que pedir a ferritina para ver o estoque de ferro, tá? E aqui a gente vê, a ferritina, pelo que a gente viu nos estudos, precisa estar maior que 75 para um bom atividade neurológica, né? O neurodesenvolvimento desse feto e não ter restrição de crescimento, né? E otimizar esse crescimento do feto e desenvolvimento dentro da vida intrauterina. Existe aqui também a ferritina inflamatória, a gente não vai conseguir falar sobre isso, mas a necessidade de ferro ela é muito aumentada e a gente não vai conseguir com alimentação na gestação apenas. Precisamos de vocês médicos aí para suplementação de ferro. A suplementação de ferro pode ser feita via oral, precisa acontecer o quanto antes for identificado ferritina abaixo de 75, que é algo assim que acontece em a maioria das mulheres, tá? E o que nós falamos aqui sobre a necessidade de ferritina fetal, e ela tem proteção para o nós temos proteção para o ferro. Então, a gente pode pensar assim, mas e o excesso de ferro, tá? A gente não precisa ter medo, que a gente tem a epicidina, que ela dá essa proteção para o excesso de ferro. A gente tem proteção para o excesso, não para a falta. Então, a falta, a gente já falou a quantidade de repercussões que temos. Então, aqui que eu queria falar para vocês é sobre o Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Então, o que a gente tem visto, né? Os pediatras antes suplementavam ferro com 6 meses de idade para esse bebê. Agora, não.
a partir dos 3 meses. Por quê? Porque está faltando ferro para a mãe. Então, em vez da gente ter que suplementar com 3 meses, tudo bem, essa é uma medida que a gente vai ter que fazer agora, mas por que que não foi feito, implantado uma medida para a gente suplementar ferro na gravidez? Para que as mães tenham um estoque de ferro e seja passado esse estoque de ferro para os bebês. Tá? Então, a gente está precisando cuidar um pouco mais da gestação, porque a gente está vendo impacto já nesses bebês. Tanto é que a suplementação a gente teve que antecipar demais. 3 meses o bebê está tomando ferro, com uma gotinha cheia de corante, né? Cheia de conservante, sendo que não teria necessidade se ele tivesse ferro suficiente. Mas é o que a gente tem que fazer agora, né? Para arrumar tudo que está acontecendo. Mas se a gente arrumar na gestação, menos a gente vai precisar correr atrás do prejuízo depois, tá? Então, a gente precisa pensar na suplementação de ferro, o melhor ferro para suplementar é o ferro bisglicinato, e gosto muito do ferro intravenoso, ferro na veia para gestantes, é vida, porque a gente vai ver que só com ferro via oral a gente não consegue subir, tá? Aqui, eu tinha muita coisa para falar para vocês sobre vitamina B9, meu tempo acabou só falando de ferro. Eu quero falar bem rápido de vitamina B9, eu vou passar bem por cima, tá? Em 5 minutinhos para eu poder estar finalizando, né? A vitamina B9 é outra vitamina, né? Que é o folato. Ela é diferente, né? Não vai dar para a gente falar todos os detalhes, mas ela é diferente aqui do ferro. Ela não funciona sozinha. Na verdade, nenhum nutriente funciona sozinho, né? Para a gente fazer a metilação, para a gente conseguir que o bebê consiga multiplicar essas células de forma ordenada e de forma eficiente, a gente precisa desse ciclo de um carbono. E o ciclo de um carbono, ele depende do folato, ele depende da vitamina B12, ele depende da vitamina B6, ele depende de vitamina D, e assim por diante, tá? Mas principalmente dessas. Então, não adianta a gente suplementar só o ácido fólico e não pensar que a gente precisa de outros micronutrientes. Olha quantos que a gente viu aqui, tá? E ácido fólico, gente, não é igual o folato, tá? Se a gente perceber aqui, ó, quando a gente dá um ácido fólico para a mulher, o que acontece no pré-natal? Eu preciso transformar esse ácido fólico até ele chegar aqui embaixo, ó, para ele poder entrar em contato com a vitamina B12, para depois ele poder entrar no ciclo, virar uma cisteína, metionina, tá? E muitas vezes a gente dá ácido fólico e a gestante não tem B12. E aí? Adiantou? Né? Muita coisa vai ser prejudicada aqui. Ou não tem B6, ou não tem vitamina B12, tá? Ou não tem vitamina D. Então, tá vendo como é importante todos os micronutrientes estarem em ordem e a gente dosar? Então, é importante a gente pensar que o ácido fólico que a gente dá da forma sintética, aqueles 5 miligramas, ele tem que ser convertido, ó, tudo isso aqui, ó, precisa ser convertido, tá? Sendo que se a gente der o folato, que é a forma ativa, que é o metilfolato, ele já entra aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Então, fica muito mais fácil. Então, a gente pode dar da forma ativa, mesmo porque o ácido fólico, muitas vezes a gente dá e a mulher tem essa dificuldade dessa transformação em ácido fólico e metilfolato, ela tem, que a gente fala de MTHFR, né, que é um polimorfismo genético. Muitas mulheres têm, 40% das mulheres têm, e daí ela não consegue fazer essa transformação. E isso vai ter prejuízos, com certeza, para o feto. Tá? Então, a gente já viu que ácido fólico não é folato, então é muito melhor a gente dar um metilfolato, que é a forma ativa, para a gente estar contemplando esse bebê aí, tá? A gente fala muito do ácido fólico para doença de tubo neural, só que doença de tubo neural, hoje a gente sabe que não é só ácido fólico, é metilação, então é ter todas as outras vitaminas. E o que a gente fez? A gente deu sozinho para prevenir a doença do tubo neural, o ácido fólico em alta dose, lá atrás, né? E será que está sendo metilado? Será que está sendo transformado? Será que não vem problema por aí? Dá um ácido fólico de uma forma sintética, muita gente não metaboliza e está numa alta dose. Então, a gente vai conversar aqui, ó, um pouquinho, que isso trouxe prejuízo, sim. Fontes de folato. Então, assim, durante a sua consulta de pré-natal, né, durante a consulta de você que está grávida também aí me assistindo, falado sobre a sua alimentação? É falado para você comer folhas verdes? Muitas vezes não é falado. Então, por isso a gente precisa de um pré-natal nutricional. Porque não dá tempo, o médico tem tanta coisa para abordar ali, né? Mas cada vez mais a gente tem visto os médicos falarem sobre isso. Então, folato significa folha. É esse o significado. Então, a gente precisa comer muita folha. A gente fala de pelo menos 3 xícaras de folha verde escura orgânica por dia. Porque os pesticidas também inibem a absorção do folato,
tá? Se não conseguir comer tudo, bate um suco verde, mas precisa dessa folha aí, tá? Uma fonte muito boa para folato, ó, quem que aparece aqui de novo? Fígado. Então é muito legal tá comendo, tá? E daí o que foi aconteceu? A brilhante ideia, né, de colocar fortificação de ferro nas farinhas. Então todas as nossas farinhas de trigo, ela é enriquecida, ó, você vê um desenho aqui do lado, com ferro e ácido fólico. Isso foi uma medida pública criada há um tempo atrás, mas isso foi bom no momento, né? A gente diminuiu muito a doença tuboneural, só que depois a gente tem visto impacto disso, porque nem todo mundo metaboliza esse ácido fólico da forma sintética que foi colocado na farinha de trigo, tá? Então, a gente tem que falar um pouco mais sobre comida durante o pré-natal. Por que na consulta a gente não toca nesse assunto? A gente pergunta: olha, você come folha, olha, você come fígado, olha, você come proteína animal, você é vegetariano? Muitas vezes a gente nem aborda isso, nem pergunta, né? E isso é muito importante, tá? E, assim, na era pós-fortificação dos níveis séricos de folato dos Estados Unidos, aumentaram 2,5 vezes em toda fase de vida, incluindo em mulheres grávidas. Então, a gente tem visto que a nossa realidade hoje é excesso de ácido fólico e falta de folato, tá? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer essa conversão. Folato está na natureza, olha só as fontes, olha o fígado, 350 de folato em 100 gramas, e veja só as fontes vegetais, ó, brócolis, 90. Então, nada vai comparar um fígado na gestação, ó, fígado cozido, 770, tá? Então, isso para vocês entenderem. Também pode ser, a deficiência também pode ser causada por doenças hepáticas, tá? Por antagonistas do folato, como alguns remédios, como anticoncepcionais. Então, o que acontece? A tentante chega tomando anticoncepcional há muitos anos, tomou 10, 15, 20 anos e para de tomar e quer engravidar. E daí vai ver, tá com deficiência de ferro, de folato, de tudo, né? O aumento da renovação de folato na gravidez é necessário, né? Porque ele pode trazer distúrbios hematológicos, também ele previne várias doenças aí, estando com o folato em ordem. Deixa eu ver se aqui tem muita. Ó, o cenário atual, anticoncepcionais orais desde a adolescência, depois param e engravidam comendo muito pão, que é o ácido fólico da forma não ativa, e farinha o dia todo. Excesso de ácido fólico. Gente, isso aqui é uma coisa que a gente precisa conversar. O excesso de ácido fólico, a gente tem visto que ele depleta muita vitamina B12, então a gente deu um ácido fólico de 5 miligramas lá, não monitorou a B12, ela vai caindo e a gente não consegue fazer a metilação. A homocisteína fica alta, vira um rolo. Tá? Muitas mulheres não têm metionina, que vem da carne, quem é vegetariana não tem, e não consegue fazer esse ciclo de um carbono. Então, ácido fólico não resolve a vida de todo mundo. A gente precisa de outras vitaminas e precisa dosar para ver se está tudo em ordem, tá? E a gente fala também que o excesso de ácido fólico não metabolizado é como esse copo aí, ó, que foi enchendo e a gente colocou e tá sobrando no organismo, que é uma coisa sintética. E hoje nós vemos muitas consequências do ácido fólico não metabolizado. O ácido fólico é importante? É. Só que ele precisa ser verificado qual a dosagem que precisa, a quantidade e o formato. Então, uma das consequências que a gente sabe do excesso de ácido fólico é a incidência do espectro autista, tá? Do autismo aqui, tá? Tem crescido muito, porque esse ácido fólico não ativo, ele fica na corrente sanguínea e ele faz muitas outras coisas, né? Ele sobrou, ele vai atuar de outras formas. Então, em sua forma não ativa, o ácido fólico, ele depleta outras vitaminas, por exemplo, o zinco. Então, a gente vê muita gestante deficiente de zinco porque tomou ácido fólico 5 miligramas por um ano tentando engravidar. E não foi dosado o zinco, não foi dosado micronutrientes. Então, olha a importância, né? 5 mg de ácido fólico, e nos estudos a gente já tem a consequência de aumento de asma nos bebês, né? Usado por longo prazo, de forma indiscriminada, então precisa dosar. Não estou te dizendo que não é para usar ácido fólico, é para usar. Mas eu digo assim, é muito melhor a gente usar um metilfolato que não vai ter excesso, ou a gente dosando aí, tá? Ácido fólico em altas doses e asma, excesso de ácido fólico ou falta, né, do folato aí é uma curva em U para o espectro autista, tá? Isso são muitas evidências, a gente tem visto o autismo crescer demais. Hoje a gente já fala que tem a cada 54 crianças, uma é autista, e uma das causas
é excesso de ácido fólico. Vocês podem correr nos estudos, verificar isso, e o ácido fólico tá até na farinha, e o povo come pão o dia inteiro, biscoito, macarrão, né? Só tá comendo farináceo. Então, em vez da gente ter colocado na farinha, por que a gente não orienta o pessoal a comer? Vamos comer mais folato. E hoje que a gente tem a informação, porque salvou muitas vidas a gente colocar ácido fólico, mas hoje que a gente tem informação que a forma ativa é o metilfolato, por que não usar o metilfolato, tá? Aqui envolvimento do folato no sistema nervoso, né, no neurodesenvolvimento, e até quando a gente usar o folato? A gente está finalizando, tá, gente? A gente vai usar o folato só até 12 semanas, né? Até quando a gente tem metilação? Até quando a gente tem multiplicação de células numa gestação? Até o final, principalmente a partir de 24 semanas aí, onde ocorre a hipertrofia, o bebê vai dobrar, ele aqui, ó, tá vendo? 1 quilo, o bebê tá com 28 semanas, né? E ele tá com 1 quilo. Com 3 quilos, ele tá com 38 semanas. Então, olha o tanto que ele precisa aumentar aqui de 28 semanas em seguidas, tá vendo? Esse é o momento que você vai mais precisar de folato. Então, não é para parar o ácido fólico, usar só os 3 meses antes e só no primeiro trimestre de gestação. Então, o ideal é a gente usar o metilfolato durante a gestação inteira. Em termos de restrição de crescimento, também está muito associado. E os exames que a gente vê para medir o folato é o ácido fólico eritrocitário aí, que a gente vê essa reserva. E ele tem muito impacto na homocisteína, não vai dar para a gente conversar sobre isso, mas a homocisteína, em vez da gente dosar só o ácido fólico, a gente já consegue contemplar B6, B12, colina, metionina, então é uma coisa muito legal para a gente estar dosando durante a gestação, é a homocisteína. Aqui eu vou pular essa parte, e aqui na amamentação também a gente precisa de ácido fólico aí, que no caso é o folato. Aqui seria sobre vitamina D, eu vou pular, tá? Pra gente ir pro finalzinho da nossa palestra, pra gente finalizar, mas a vitamina D é extremamente importante, hoje as pessoas não pegam mais sol, o zinco também é muito importante, então tudo isso vocês precisam dosar, vai passar rápido aí. Então, para a gente focar no neurodesenvolvimento, a gente precisa pensar em ferro, em folato, em iodo. Então, hoje não é só pensar que tem um bebê ali, que ele, né, só pesar essa mulher, ver se ela tá dentro do peso, é pensar em neurodesenvolvimento também. Muito importante por conta da questão do autismo que a gente falou, né? É uma abordagem aqui nutricional na prevenção e tratamento do autismo. Então, tem como prevenir autismo? Tem como sim. Alguns gatilhos, né, porque o autismo são vários gatilhos, eles estão em deficiência ou excesso de nutrientes. Então, é isso que eu vim falar aqui para vocês, tá? Vou pular. A vida do bebê não começa no nascimento, ela começa na concepção. Então, a gente tem que ser pediatra de feto realmente, tá? E sobre suplementação, e aí, o que eu suplemento? Eu vou suplementar um polivitamínico pronto? Gente, não dá para suplementar um polivitamínico pronto, porque a gente é diferente, tá? Eu vou usar só ácido fólico, né, na gestação? Não. Ninguém é feito só de ácido fólico, né? Quando foi feito o polivitamínico pronto, a gente criou baseado nos protocolos das nossas necessidades de adulto e aumentou 20%. Então, por exemplo, pegou lá RDA, precisava de ferro de 11 miligramas, daí aumentou lá uma quantidade, agora então a gestante precisa de 27. Mas é sempre assim? Nem sempre, por quê? Muitas gestantes já chegam com deficiência, então a gente não tem que só dar para manter, a gente tem que corrigir a deficiência. Então, o polivitamínico pronto não contempla. Então, o ideal é que você esteja tendo uma suplementação individualizada. O médico não está conseguindo fazer por conta da demanda, né? É muita coisa para o médico aferir aí durante a consulta. Encaminha para um profissional de nutrição para fazer um pré-natal nutricional, porque hoje vocês estão vendo a importância disso, tá? Mas tem muitos médicos que já estão começando a fazer, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, né, na suplementação, vou pular, tá? Que é bem importante. Peso na gestação, não se pede mais para ganhar muito peso. A gente fala que a obesidade materna no primeiro trimestre da gestação aumenta de 2 a 3 vezes o risco de obesidade na infância. Então, não é para estar gestante com obesidade, tá? Se aconteceu, vamos ter que cuidar melhor ainda. E aqui a gente fala que a gestante não precisa mais engordar muito, como antes se falava, né? Não tem necessidade. Eu tenho gestante, gente, vocês podem até ficar impactados, que não engorda nada.
Eu tenho gestante que engorda 4 quilos. Eu já tive gestante que não engordou nada durante a gestação. Por quê? Porque chegou obesa, com a dieta totalmente desregulada. A gente arrumou a dieta, trocou a qualidade dessa dieta, e daí ela passou a não engordar mais, mas ela não está engordando, mas ela está nutrindo, tá? Porque se a gente for ver, ó, o aumento de necessidade calórica começa só a partir aqui do final do segundo trimestre e aumenta em média 300 calorias. E o que são 300 calorias? Né? Caloria não é nada, é pouquinha, 300 calorias, ela comeu aí 6 unidades de um biscoito, ela já aumentou essas 300 calorias, né? Tá certo que não é o biscoito que a gente vai priorizar, né? Mas é muito pouco que precisa aumentar em calorias, precisa aumentar nutrientes, não é calorias aqui, tá? Então, para a gente finalizar, a grávida não precisa comer por 2, ela precisa comer para 2, e isso é muito diferente, tá? Faz muita diferença. Comer calorias vazias, né, que não tenha nutriente, não vai ser benéfico para o seu bebê. Que a gente fala sobre o paladar do bebê, né, e aqui a gente falaria sobre os grupos alimentares de macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídios, mas só focar para vocês, só quero finalizar falando para vocês que o grupo mais importante para a gestação é proteína. A gestante precisa comer proteína, de preferência proteína animal. Se não come proteína animal, é vegetariana ou vegana, precisa suplementar, tá? Isso aqui a gente abordaria nesses slides. Deixa eu ir para o final. Colina é algo muito importante, gente, que está presente nos ovos, tá? A ingestão de colina é muito legal aí para a parte da neurológica, a gente conversa aqui, tá? Nesse caso, as gorduras, lembrar que a gestante precisa do ômega 3, que o cérebro é formado na maior parte por gordura e a gestante não ingere ômega 3 suficiente, então precisa também suplementar ômega 3, tá? E aqui, você quer comer melhor? Começa descascando mais e desembalando menos. Então, a gente viu aqui que a programação metabólica é muito importante, que ela impacta na obesidade infantil, na prevenção de alergia e na prevenção do autismo, tá? O propósito de uma gestação é alcançar o seu papel fundamental de um parto bem-sucedido e não complicado, em conjunto com o ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento do feto. Esse daqui é o nosso mestre que nos fala, né? Com grande poder, então a gente descobriu tudo isso hoje, a gente tem uma grande responsabilidade de passar essas informações para frente e lembrar que o pré-natal nutricional, ver os nutrientes, é de extrema importância. Tá? Os bebês não simplesmente nascem, eles estão sendo moldados para a sua saúde futura e para gerações subsequentes, por meio de uma programação intrauterina que depende do estado de saúde da mãe no pré-concepcional e durante a gestação. Tá? Então, faça um pré-natal nutricional. Acompanhe aí com uma nutricionista especializada em gestação. Aqui eu quero agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa porque eu me estendi. É muita coisa para abordar nesse tema, mas espero que tenha colocado uma pontinha de curiosidade e de vontade de buscar a nutrição na gestação. Agradeço a atenção de todos. Nós agradecemos, a palestra foi muito boa. A gente tem algumas dúvidas aqui, que eu vou fazer para a senhora. A primeira dúvida mandaram aqui no chat, é da Isadora Brum. Ela colocou: todas as gestantes devem fazer a suplementação de ferro e ácido fólico? Todas. E não só ácido fólico e ferro, muito mais coisa. A gente precisa de B12, a gente precisa de B6, a gente precisa de zinco, a gente precisa de selênio, a gente precisa dosar nessas gestantes, né? Qual as vitaminas que ela vai precisar e a quantidade. Então, eu posso pegar uma gestante que ela tem menos deficiência de ferro e outra que tenha mais. Então, a suplementação nunca deve ser igual para todo mundo, ela tem que ser individualizada. Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui. Qual o período ideal para começar a nutrição pré-concepcional? Desde que a pessoa nasce. Então, assim, a gente sabe que quando a gente nasce, a gente já nasce com a nossa reserva ovariana e a gente tem que cuidar dessa reserva ovariana. Como que a gente cuida dessa reserva ovariana? Com uma boa alimentação. Alimentação com muito aditivo, muito agrotóxico, a gente vai impactando nessa reserva ovariana. Então, a gente tem que cuidar desde quando a gente nasce. Mas, efetivamente, pelo menos 3 meses antes, tá? Aí você precisa ir procurar um atendimento. Eu digo para procurar até antes, porque 3 meses você vai achar um monte de deficiência, com certeza. Não tem uma tentante que chega para mim que não tenha deficiência. Então vá pelo menos 1 ano antes, para ir corrigindo essas deficiências, para dar tempo de você engravidar com tudo em ordem, com a casinha em ordem. Outra perguntinha a gestante precisa evitar algum alimento específico?
Sim, a gente já vê impacto. Álcool, né? A gente não precisa nem falar que não pode nenhuma gota de álcool, de forma alguma. E vem impacto também de café na restrição de crescimento. A gente pede para evitar. O uso de chás também interfere aí, porque na gestação a gente não tem uma segurança tão boa do chás que é consumido, tá? Então, alguns alimentos a gente pede para evitar, esses são os principais. Mais alguma perguntinha? O que fazer com essa paciente? Ela não suplementou ácido fólico e descobriu a gravidez mais tardiamente. Acontece também, né? Então a gente tem que correr atrás, não só do ácido fólico, tem que correr atrás de todos os nutrientes, né? Então, eu não fez, né, um tratamento de pré-concepção, sempre pergunto, chegou como gestante, né? Se não era minha atendante antes, fez suplementação antes, né? Investigou tudo o que estava faltando? Não, não fez. Acabou descobrindo, a gravidez não foi planejada, então tem que correr atrás. Então, tem que fazer exames e suplementar de forma muito mais intensa e comer muito mais direitinho. Só a comida vai ser suficiente? Não, precisa de suplementação. E a última perguntinha: o que recomendar para gestante que apresenta muitas náuseas e não consegue comer quase nada? É comum também, né, de acontecer, principalmente no primeiro trimestre aí de gestação, pela deficiência de B6. É uma das vitaminas aí, a piridoxal 5-fosfato, que é deficiente e dá essa sensação de mais náusea. Então, a gente suplementa essa vitamina e a gente pede para ela consumir gengibre, alimentos mais gelados, para não ficar muito tempo com o estômago vazio. Então, tem várias coisinhas que a gente pode orientar ela para que ela não precise estar tomando tanto remédio, sim. Mas suplementar a B6 ajuda muito e até às vezes suplementar o gengibre. Muito legal. Muito obrigada, viu, Jaqueline? Um monte de elogios aqui no chat, não sei se você está conseguindo ver. A gente Eu não vi. muita disponibilidade, foi uma palestra ótima, a gente viu que a senhora tinha mais um monte de coisa para falar, a gente gostaria de ficar aqui até acabar tudo, que com certeza ia ser ótimo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Desculpa a correria, né? Tem que falar correndo, porque é muito conteúdo. E eu queria deixar esse recadinho, principalmente desses principais nutrientes aí, e colocar, né? Essa vontade de todos vocês, tanto quanto profissionais que estão aí, de falar: olha, procura um nutricionista especialista em gestação. E quantas que estão grávidas, né? Deixa eu ir procurar, né? Minha nutrição como está, meus nutrientes como estão, tá? Me acompanhe lá no meu Instagram, que eu posto bastante coisa, @nutricionista Jaqueline Jeremias, e a gente pode estar conversando. Qualquer dúvida a mais que surgir sobre a palestra, podem me mandar lá. Foi um prazer estar participando. Obrigada. Imagina, o prazer foi nosso. Tchau, Pessoal, gente, tchau. tchau.